Vamos então falar do Corinthians. O Corinthians que não começou bem a temporada, e não tô falando que perdeu o título não, tá, gente? Eu falo de desempenho mesmo. O Corinthians teve desempenhos questionáveis nas primeiras partidas da temporada, se esperava mais. E Thaís, acho que a final, ela... O jogo... Vamos lembrar de dois contextos, tá? O jogo contra o Grêmio, o Corinthians começa ali bem, mas sofre em algumas situações, tem uma jogadora a mais depois, e aí consegue fazer resultado. Contra o Cruzeiro, enfrenta mais dificuldade, o Cruzeiro até então era melhor em campo, tem uma jogadora expulsa, e aí depois o Corinthians, até com muita dificuldade, consegue fazer o gol no final. E contra o São Paulo, uma equipe que produziu muito pouco, se esperava mais. O que falar desse Corinthians, em que patamar ele está? Briga ainda pelo título ou está num patamar diferente? Briga pelo título. Briga pelo título. Sim. Que eu acho que é um momento um pouco diferente pro Corinthians aí pelas peças que perdeu, né? Perdeu o Jennifer, perdeu o Gabi Portillo, perdeu o Yasmin, jogadores que estavam há bastante tempo no clube e isso implica numa mudança ali, querendo ou não. O Piscinato é mantido de um ano para o outro, um ano que ele conquistou em termos de títulos expressivos, né? Foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. Então, acho que existe um desespero muito grande em relação da torcida do Corinthians, né? Todo ano é isso, né? Não é a primeira vez que o Corinthians começa o ano tendo jogos complicados, com o Piscinato, com o Arthur Elias, com Independente, né? É um Corinthians que às vezes ganhou os jogos muito mais pelo costume de vencer do que qualquer outra coisa. Pela cama que se criou ao longo dos anos, né? Ou a Sim. casca que criou ao longo dos anos, o que... Era uma equipe que tinha um elenco muito, muito robusto, que antigamente você olhava para o banco do Corinthians e você dizia, essa jogadora aqui seria titular em qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro. Hoje não é necessariamente assim, eu acho que o Corinthians fez um bom mercado para suprir essas ausências, né? Trouxe a Andressa Alves, Letícia Teles, Letícia Monteiro, a Dayana Rodrigues chegou também, buscou a Ariel do São Paulo, a Thaís Regina. Então é um time com profundidade. Eu acho que é uma equipe com profundidade hoje. Uma outra posição que ainda precisa de um retoque ali, mas eu acho que o Corinthians continua sendo o favorito para o título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai avançar bem dentro do mata-mata. E, de novo, da mesma maneira que a temporada passada foi um momento delicado por ser uma troca de comando depois de muito tempo, é um momento, essa temporada também é um momento que você perdeu referências dentro do elenco. Então, como é que você vai se reorganizar dentro disso? E se reorganizar tendo que dar minutagem para todo mundo, que esse é um ponto do Corinthians, né? O Corinthians não é uma equipe que não pode não rodar o elenco. O Corinthians tem que Sim, rodar o elenco, tem que rodar elenco, porque claro. senão ele vai ter gente insatisfeita lá dentro. Então, é uma necessidade e não, do calendário também, né? A Amanda falou aqui, é um calendário que começa muito puxado. E mesmo com essas Sim. rotações, você tem que encontrar um equilíbrio. Então, acho que esse é o desafio da temporada aí pro Lucas Piscinato. E aí até citou alguns nomes que chegaram, né? Dá para destacar positivamente, acho que a Thaís Regina, né? Em algumas circunstâncias. Eu acho que a Letícia vai se mostrar ainda, né? Enfim, é pouco ainda, mas acho que foi uma movimentação, talvez uma das melhores no mercado brasileiro, na minha opinião. Teve a Ariel também, a Ariel que não termina bem a temporada e também não começa bem a temporada. Enfim, são muitas questões que vão desde as questões coletivas, né? E talvez as questões individuais, que a gente precisa prestar mais atenção, né, Amanda? Onde você coloca o Corinthians, você já define já. O Corinthians luta por título. O Corinthians tem o melhor elenco do Brasil, segue tendo o melhor elenco do Brasil. Olhou muito para a defesa nesse mercado. Letícia Até porque Teles. perdeu peças, né? Sim, Letícia Teles, Thaís Regina, Thaís Ferreira. 3 nomes. Mas acabou de perder Daniela Arias. Me preocupa a profundidade defensiva do Corinthians, porque o Lucas Piscinato está jogando no sistema de 3 zagueiras. Foi isso que a gente viu nos 3 jogos da Supercopa. Então, hoje o Corinthians tem as 3 que chegaram agora, a dupla de Thaíses, Ferreira e Regina, Letícia Teles, tem Marisa, tem Érica e Duda Mineira. A Érica é uma jogadora que fisicamente é difícil contar com ela. Difícil você falar assim, ó, eu vou conseguir contar com a Érica o tempo todo na temporada.
Não tem sido assim. Então, o Corinthians tem poucas peças se quiser jogar com 3 zagueiras nessa temporada, depois da perda da Dani Arias. Acredito que precisará ir ao mercado, né? Ganhou um dinheiro bom com a venda da Dani Arias, se não me engano, acho que 150, né, mil dólares, que foi o valor que o San Diego Wave pagou. Aí é esperar o meio do ano. Mas começar já a olhar para o mercado e ver quem que eu posso pescar aqui para essa posição. O Corinthians, talvez, Rafa, seja o principal exemplo da gente falar que o Campeonato Brasileiro são 2 campeonatos. A primeira metade, a primeira fase, né, que é a fase de pontos corridos, jogo único entre as equipes, e a fase mata-mata. Há algumas temporadas, a gente tem visto o desempenho do Corinthians oscilar bastante. Teve temporada que o Corinthians oscilou, mas ainda foi o primeiro com muita distância. Teve temporada que isso não aconteceu, mas até o momento, ninguém no mata-mata conseguiu chegar perto do Corinthians. É um time que ainda é muito superior nessa fase. Manteve várias peças experientes. Eu acho que a adição da Andressa Alves, em termos de experiência, é uma boa adição. Se ela conseguir fisicamente ficar bem e aí ter um bom encaixe é uma jogadora que está há muito tempo no exterior, acho que o encaixe dela pode ser positivo para essa temporada do Corinthians. O que a gente viu na Supercopa, eu gostei do recorte do jogo contra o Grêmio a partir do momento que o Corinthians fica com uma jogadora a mais, mas jogou muito mal contra o Cruzeiro, jogou muito mal contra o São Paulo. Então não é um recorte que anima. Só que o Lucas Piscinato vai ter a primeira fase inteira do Brasileirão para ajustar esse time, para ver se o Corinthians realmente vai jogar com 3 zagueiras, para ver se vai ser linha de 4, para controlar a minutagem dessas peças, porque a gente tem que lembrar uma outra coisa. Supercopa, Brasileirão, Copa do Brasil, Paulistão, Libertadores e Copa América. O Corinthians cede muitas jogadoras para a seleção brasileira. Então, isso também entra na equação. Muito provavelmente a gente vai ver um time muito mexido de um jogo para o outro, então isso vai prejudicar o entrosamento mais rápido, né? É natural, mas é natural também que a cobrança seja num nível mais elevado, porque você olha para a qualidade das peças, você olha para a qualidade desse elenco. Então, o que eu acho da mudança dos elencos, né? Desculpa te interromper, Amanda, mas a gente viu na Supercopa, né? Escalações com muitas mudanças de um jogo para outro, né? 5, 6 mudanças de um jogo para outro. Acho que o Piscinato talvez até tenha ali um 11 inicial na cabeça dele, só que ele não vai conseguir jogar primeira semana, 3 jogos, ele vai conseguir botar o mesmo 11 em campo todas as vezes? Muito difícil, né? Muito difícil. E aqui eu já vou adiantar a minha explicação porque o Corinthians luta pelo título e eu não coloquei na mesma categoria Palmeiras, Cruzeiro e Ferroviária. Justamente pelo fato do Corinthians ser a única equipe no Brasil que é consistente lutando por títulos. É o time que chega em fases finais, que às vezes não está jogando bem, mas põe a bola na casinha. É eficiente, fecha os seus jogos. Então, essa ainda segue sendo a grande diferença do Corinthians. Mas o que a gente viu na Supercopa é que não adianta você ter o melhor elenco quando você está brigando lá em cima. Você precisa justificar esse melhor elenco. E onde que você justifica isso? Dentro de campo. Eu acho que essa vai ser a missão que o Lucas Piscinato vai ter nesse primeiro turno, nessa primeira fase, né, do Campeonato Brasileiro. Conquistar um desempenho melhor e mais consistente para quando chegar ali no segundo semestre, que é a fase decisiva do Brasileirão, a Libertadores e fase decisiva do Paulista, o Corinthians está jogando já no seu maior nível, que não foi o que a equipe apresentou nesse começo de ano, Rafa. Só uma última observação sobre o ataque do Corinthians, porque você e Rafa e Thaís mencionaram a Ariel. O Corinthians perdeu peças que faziam muitos gols. A Milene e a Jennifer. Então, foram 2 peças muito pesadas
duas peças perdidas muito pesadas para uma função que o torcedor pode chegar e falar, nossa, mas a Milene perdia muito gol, a Jennifer perdia muito gol, mas elas faziam muitos gols também, elas geravam muitas oportunidades também. E chega a Ariel para a função, que eu acho que é uma jogadora que tem uma característica um pouco diferente da Jennifer e também da Milene. A Ariel é uma atacante, uma centroavante, que ataca muito espaço, uma centroavante que vai muito bem em sistemas de transição, né, de contra-ataque. Ela nem sempre é aquela centroavantona para ficar paradona na área, às vezes só para ser a jogadora do último toque. Não é muito o que a Ariel é na sua carreira. E aí, quem que o Corinthians tem de alternativa aqui? A Johnson, que está, se não me engano, acho que esse é o primeiro ano definitivo, né? Acho que desde o princípio da Johnson no profissional. E a Gabi Zanotti, que é uma outra alternativa. E a Zanotti que fica nessa, né? Ora volante, meio-campista central, ora centroavante. Eu acho que essa posição da camisa 9, né? A jogadora 9, vai ser uma dor de cabeça para o Piscinato na temporada. A Ariel vai precisar de ter uma boa adaptação, a gente vai ter que acompanhar a evolução da Johnson e a condição física da Zanotti. Ver como a Zanotti vai conseguir suportar uma temporada tão dura em quantidade de jogos. Porque acho que aí vai estar também um dos desafios para o Corinthians, essa posição de centroavante, da fazedora de gols mesmo. O Rogério falou um negócio aqui que eu concordo. 2022, Arthur Elias, Corinthians com Arthur Elias foi apenas o quarto colocado na primeira fase, inédita essa posição abaixo da tabela. Veio mata-mata e ganhou de todos. É isso que a gente estava falando, Rogério, eu concordo plenamente. Não dá para ignorar o Corinthians na situação que ele esteja, né? Um time que não lute por título, é um time que vai lutar por título justamente por ter essa casca. Chegar na hora de decisão, você tem nomes que decidem, às vezes nomes que não estão jogando talvez o seu melhor, mas que acabam decidindo. O que a Vic faz na reta final do Brasileirão, por exemplo, é loucura, né? E não é uma atleta que era titular todos os jogos, né? Então, a se considerar isso também, eu tô com ela. Acho que luta pelo título também. E para encerrar, um bom comentário, Rafa, só para evidenciar que a oscilação do Corinthians não vem de hoje. É uma oscilação que já vem de muitos anos, mas segue sendo a equipe mais decisiva do país. Por isso que conquista tantos títulos, porque tem esse mérito. É mérito do Corinthians, né? Às vezes a gente fala assim, mas outro time jogou mal, deu chance, perdeu gol. Não, mas o Corinthians tem muito mérito.